Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Quero nesse momento ler uma palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8, que nos diz assim a palavra de Deus: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em outra tradução diz poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Vou repetir: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Quem falou essas palavras foi Jesus, aqui logo após ele ter ressuscitado, e passou 40 dias ensinando os seus discípulos ainda a respeito do reino dos céus, e próximo de ser conduzido ao céu, de ser levado ao céu, elevado aos céus, ele dá essa instrução para o discípulo. Ele ordena que, em outra passagem, ele manda que eles fiquem em Jerusalém, aleluia. Aqui no mesmo capítulo, louvado seja o nome do Senhor, ele ordena que eles esperem em Jerusalém para que recebesse a promessa do Pai. Louvado seja Deus, que era a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E somente então eles poderiam pregar a palavra, levar a mensagem poderosa da cruz. Lembrando que esses mesmos discípulos, não a totalidade, mas os 12, e agora ali só estão em 11. Judas tinha perecido, porque não se arrependeu, teve remorso, e enfim, pereceu. Mas os 11 estavam ali, e com mais uma parte dos discípulos que Jesus tinha conquistado durante seu ministério terreno. E a palavra de Deus diz que eles ficam ali buscando no cenáculo, orando, buscando. Passaram-se ali 10 dias, ele buscando ali, aleluia, e veio o cumprimento da promessa. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, aqui no mesmo livro, no capítulo 2, está escrito que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio o som como de um vento, encheu toda a casa e pousou sobre eles línguas como que de fogo, e foram todos cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas e a profetizar, falando das maravilhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que há um barulho, há um reboliço naquela cidade, o povo corre para lá, todo mundo que estava naquela circunvizinhança, que ouviu aquele barulho, correram para lá, para ver o que estava acontecendo. E lá alguns começaram a zombar, dizer que eles estavam ali embriagados, mas Pedro, o mesmo Pedro que um pouco tempo atrás tinha negado Jesus, agora cheio da ousadia, da autoridade do Espírito Santo de Deus, toma a palavra e começa a falar que aqueles homens não estavam bêbados, aleluia, mas estavam cheios do Espírito Santo, e era o cumprimento da promessa que Deus tinha falado através de Joel, que haveria nos últimos dias, Deus haveria derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Louvado seja Deus. E aí os discípulos ainda ficaram em Jerusalém, ficaram ali algum tempo, e foi necessário Deus permitir a perseguição, a morte de Estevão ali, homem esse que se levantou com muita autoridade, com muita ousadia, conhecimento da palavra, levando a mensagem poderosa de Jesus, provando através das Escrituras que Jesus era o Cristo. E isso trouxe a fúria dos judeus, a fúria dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes e também dos herodianos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, dava testemunho com muita ousadia, e milagres aconteciam através da vida daquele homem, porque ele estava revertido, estava cheio do Espírito Santo de Deus. E mesmo ali, diante da morte, diante das afrontas, diante daquela situação, ele não se curvou, ele não parou de pregar, não parou de falar das maravilhas do Reino dos Céus, das maravilhas do Deus Todo-Poderoso.
aleluia, terminou sucumbindo ali debaixo das pedradas, e ali pôde contemplar os céus abertos, Jesus à direita do Pai esperando por ele. Ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que a partir de então a igreja foi dispersa e ficaram apenas os apóstolos ali ainda, louvado seja Deus. Mas por onde os discípulos iam, eles iam pregando e falando sobre Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E naquele mesmo período se levanta um homem ali chamado Saulo de Tarso, com muita ira, com muita fúria, aleluia, pois ele era versado na palavra de Deus, mas na lei mosaica. Ele não acreditava que Jesus era o Cristo, louvado que ele pensava que Jesus era o impostor, aleluia. E a palavra de Deus que ele pega cartas de autorização ali com os sacerdotes, com as autoridades religiosas da época, e vai rumo a Damasco para prender e trazer preso de lá todos os irmãos que ele encontrasse lá. Mas no meio do caminho ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus aparece ali, um clarão clareia sobre eles ali, ele e os seus companheiros. Ele cai por terra ali, ele ouve uma voz perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas duro é para te recalcitrares contra os arguilhões. Mas vai e entra na cidade, e lá te será dito o que tu deve fazer. Louvado seja Deus. E ele, conduzido ali por alguém, entra na cidade, passa 3 dias orando, e nos quais ele não comeu e nem bebeu, jejuou ali. E naquela oração ele tem uma visão de um homem chamado Ananias, que vem até ele, ora por ele, e ele recebe a restauração da sua vista ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai lá e fala com Ananias, aleluia, e ordena que Ananias vá lá onde Paulo está hospedado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele ainda questiona Deus ali, falando que ele tinha ouvido falar que aquele homem perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Mas Deus falou para ele: vai, porque para mim é um vaso escolhido. E quando Ananias chega lá, impõe a mão sobre ele, ele recebe ali a cura, cai dos seus olhos umas escamas, ele é cheio do Espírito Santo, foi batizado ali. E aí, a partir de então, Paulo, que outrora ele perseguia a igreja do Senhor, agora passa a pregar que Jesus é o Cristo, passa a falar com muita ousadia que Jesus é o Messias, esperado pelos judeus ali. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele viaja, passa algum tempo, 14 anos, em um determinado lugar na Arábia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali a palavra de Deus diz: quando ele desenvolve o seu ministério, louvado seja Deus, e passa a ser um homem, aleluia, perseguido por causa do Evangelho, mas um homem que continua a trajetória pregando, aleluia, e mostrando que Jesus era o Cristo. Deixou uma riqueza de literatura, Deus através dele, o Espírito Santo através dele, nos deixou ali diversas cartas, aleluia, trazendo uma riqueza de teologia, uma riqueza de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós louvamos a Deus, que o Deus que transformou a vida de Paulo, aleluia, é o mesmo que ainda hoje pode transformar a vida de cada ser humano que habita na face da terra, aleluia. Você que serve a Deus, você que serve ao Todo-Poderoso, busca o revertimento de poder, busca a presença, aleluia, do Espírito Santo de Deus, e o Senhor vai te dar poder, o Senhor vai te capacitar e vai te encher de autoridade para tu pregares a palavra de Deus, porque a pregação do Evangelho, ela tem que ser acompanhada com os sinais, porque Jesus mesmo falou: estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, aleluia, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Louvado seja Deus. E o mesmo texto vai dizer, e quando eles saíram, aleluia, pregando, aleluia, louvado seja Deus, a palavra, Deus confirmou com sinais e maravilhas que eram feitos pelas suas mãos. Deus ainda é o mesmo e quer usar você, servo e serva de Deus,
filho e filha do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha despertar em você o dom, aleluia, a graça, a autoridade. Que o Senhor venha lhe dar graça para buscar em espírito e em verdade, buscar humildemente em oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, o Todo-Poderoso, use você poderosamente na terra. Que por onde você passar, vidas sejam alcançadas pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, que as barreiras que têm surgido venham cair por terra, venham ruir pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que Deus, o Senhor, venha encher você do Espírito Santo, venha moldar a sua vida, aleluia, trazendo, aleluia, até você o conhecimento, a revelação da palavra, aleluia, que no abrir da sua boca seja o Espírito Santo de Deus que venha falar através de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não pare diante das lutas. Faça como Estevão, que mesmo diante da afronta, mesmo diante das multidões que ali lhe perseguiam, levantavam-se contra ele, mas ele permaneceu firme pregando, porque ele sabia que o seu Redentor estava vivo, aleluia, e que independente do que acontecesse, ele estava, aleluia, debaixo dos cuidados de Deus. Partiu para a glória, mas deixou um legado. Louvado seja o nome do Senhor. E você, aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor venha escrever através da sua vida uma história de sucesso, uma história de conquista, e cada obstáculo que surgir seja o combustível que, aleluia, você venha ter para buscar a presença de Deus em oração, para buscar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e que o eterno Deus, aleluia, Renekova Sudecai, resgate a sua família, liberte os teus, aleluia, para a glória dele, aleluia. Receba a cura, receba o milagre. Qualquer problema de saúde que tiver sobre a sua vida, que seja repreendido pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que desça sobre você a unção de Deus, restaurando corpo, alma e espírito, aleluia, trazendo, aleluia, uma firmeza espiritual para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja, aleluia, sempre com esse pensamento: o Senhor está comigo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Louvado seja o nome do Senhor. E assim você será mais do que vencedor, você será mais do que vencedora em Cristo Jesus. Lembre-se sempre, o segredo está em Jesus. Nós somos apenas o vaso, somos apenas o instrumento. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que faz, é aquele que opera, aquele que determina, porque para Ele e por Ele, aleluia, são todas as coisas, e sem Ele nada podemos fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas se Jesus está no negócio, se Jesus está na frente, maravilhas ainda acontecem, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Breve Jesus vai voltar para levar um povo para morar consigo na glória, e nós estaremos, aleluia, com Ele ali para sempre, aleluia. Toda artimanha do inimigo, toda armadilha, todo laço seja quebrado no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus opere maravilha no meio da nossa família, que Deus prepare, restaure a sua igreja e use poderosamente na terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.